Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou fazer uma pequena meditação sobre o último capítulo da vida de São José, em que ele é perseguido e pessoas querem afastar Maria Santíssima da presença dele. É muito interessante que estamos a ver que a Sagrada Família está numa terra distante, longe da terra do nascimento deles. Estão no Egito. E como qualquer pessoa que está numa terra estranha, sofre muitas vezes porque são diferentes dos demais. Mas eu vou usar essa diferença no sentido espiritual. Nós católicos, muitas vezes parecemos que estamos num mundo que nos é estrangeiro, num mundo que já não é católico, num mundo que já não é fiel a Deus nem aos seus mandamentos. Sentimos-nos muitas vezes como estrangeiros neste mundo, em que muitas pessoas já estão a experimentar outras religiões diferentes do cristianismo. E muitos até se dizem ateias, que não acreditam em Deus. Estamos assim num tempo de muita dificuldade espiritual. E como São José, ele passou por uma fase em que havia pessoas que queriam tirar Maria Santíssima da presença dele. Igualmente, um dos pontos principais que nos separam dos evangélicos e dos demais protestantes é exatamente esse amor à Santíssima Virgem. É termos Nossa Senhora conosco. Amarmos Nossa Senhora. E eis o ponto que nos separa muitas vezes das diferentes religiões cristãs que foram proliferadas depois de Lutero. É que essas religiões muitas vezes negam a Maria a dignidade que ela tem como Mãe de Deus e Mãe nossa, mãe de todos nós cristãos também, sendo nós também fazemos parte do corpo místico de Jesus Cristo, nós também somos seus filhos adotivos. E por isso, uma das coisas que o mundo às vezes nos quer tirar é Maria Santíssima. Tirar Maria Santíssima da posição que está, da posição que nos é devida. Da posição que nós temos em casa. Muitas vezes dizem, porquê rezas o terço? Porquê dás tanta atenção a Nossa Senhora? É melhor irmos diretamente a Jesus. Mas Jesus quis vir por meio de Maria. Deus formou seu filho no ventre de Maria. Por isso, ele quis usar Maria. E o cristão que não usa Maria, não usa Maria também como meio de chegar a Jesus, não chega a Jesus. Não chega. Porque Nossa Senhora é aquele ponto que faz de nós católicos diferentes das demais outras orientações religiosas cristãs. E nós somos perseguidos assim como São José muitas vezes neste mundo. Perseguidos até mesmo por causa da nossa própria bondade, das nossas virtudes, daquilo que eles sabem que nós temos e que eles não se importam de usar para ter de outra maneira. Por isso, nós católicos muitas vezes somos colocados diante dos outros como pessoas que, assim como São José era visto por este povo no Egito, pessoas muito humildes, pessoas que nem mereciam um pedido de desculpas. São José
A ele foi feito tantas coisas. Até foi falado dele algo que ele não tinha feito. Até foi acusado de algo que ele não tinha feito. E quando souberam dos verdadeiros, daqueles que tinham realmente feito aquilo, e foi aposta a verdade, nem se dignaram em ter com São José para pedir desculpas. Porquê? Porque eles diziam, ele é um miserável, uma pessoa que não merece a nossa consideração. E quantas vezes os cristãos católicos são perseguidos? São levados aos tribunais por acreditarem naquilo que acreditam. Quantas vezes são realmente difamados por causa das suas crenças? E quando se opõem a verdade, o pedido de desculpas não existe. Muitas vezes é pedido um pedido de desculpas à Igreja Católica porque fez isto e aquilo num tempo em que fez alguns abusos e se efetivamente será que os houve? E se os houve, comparado com tudo aquilo que os cristãos católicos foram levados ao martírio, nenhum povo que muitas vezes não há um pedido de desculpas formal a toda a perseguição que ainda hoje é feita aos católicos. Assim como São José, como Jesus Cristo mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. E por isso os católicos, a eles, o mundo nunca pede desculpas de todas as atrocidades que já foram feitas, perseguições aqui e acolá, e ainda existem hoje. Muitas vezes vê-se martírios, perseguições que são feitas em alguns países que ainda os há ainda nos nossos tempos, e não há da parte dos governos mundiais um levantamento a dizer que essa perseguição, esta religião, temos que pedir perdão. Não. Porquê? Porque os católicos, os cristãos que são perseguidos ainda hoje, levam realmente no coração esse sentimento, essa sensação como São José levava, de atender à vontade de Deus. Eu estou aqui no Egito porque estou para fazer a vontade do Senhor. Eu faço isso, eu não quero cometer este pecado porque eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero cumprir os mandamentos porque eu quero fazer a vontade do Senhor. A minha vontade tem que se dobrar à vontade do Senhor. E num mundo em que cada vez mais as pessoas querem ser deusas de si mesmas e querem que a sua vontade seja aquilo que manda em todos, até nos outros, os cristãos católicos são aqueles que se levantam e dizem não. Acima da minha vontade é fazer a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.